E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa próxima aula de Lab de CC1, né? E hoje a gente vai continuar falando de vetores, mas agora de vetores multidimensionais, né? É bem parecido com vetor, não é nada muito novo aqui não, então ela provavelmente nem vai ser muito grande, tá? Mas o que é isso, né? A ideia que a gente viu lá passado dos vetores, né, para guardar as várias variáveis do mesmo tipo, sequencialmente, tudo bonitinho, ela pode ser combinada em vetores de vetores, de vetores, de vetores, né, infinitamente. Né? A gente pode ter várias dimensões, né, pensando numa coisa mais física, né, numa matriz, aí depois um cubo e aí um hipercubo, né, em 4 dimensões, né. São jeitos de você ordenar variáveis, né, armazenar variáveis que representam diferentes dimensões, como se fosse assim. Quando a gente usa 2 dimensões, a gente chama de matriz, né? Então, quando a galera costuma falar de vetor de múltipla dimensão, fala de matriz, mas a gente vai falar o mais genérico possível, porque é possível e às vezes você quer representar os seus dados num cubo, por exemplo, né? É, mas a gente chama de matriz porque realmente parece similar. Eu vou até mostrar para vocês que vira estrutura uma matriz como a gente acessa, né? Inclusive é muito usado para fazer, por exemplo, processamento de imagens, computação gráfica, visão computacional, nessas coisas que usam matrizes, cálculo numérico, obviamente, né? Que é mais raiz ainda disso, né? Mais baixo nível, digamos assim. E para declarar uma dimensão extra é bem simples, é só a gente colocar novos colchetes no vetor com o tamanho dessa dimensão, né? Então aqui, ó, a gente tem uma matriz, né, de inteiros. Então o tipo aqui é inteiro, o nome, e aí o primeiro colchete é a primeira dimensão, digamos assim, e o segundo seria a segunda dimensão. Né? Pensando numa matriz, a gente consegue visualizar isso como se fossem as linhas aqui e as colunas aqui. E aí, para inicializar, lembra que a gente colocava entre chaves para facilitar a visualização, né? Quando a gente queria inicializar os dados, né? A gente pode colocar entre chaves e o que a gente pode fazer é que para cada dimensão a gente pode separar, né, entre chaves. Então, para cada linha da matriz aqui, tem 3 elementos, a gente coloca os 3 elementos dentro de chaves. Né? Aí a gente coloca aqui, então, o que vai acontecer é que 10, 9 e 8 vão ser a primeira linha da matriz, 5, 6, 7 a segunda linha da matriz, exatamente como a gente vê aqui. Né? E aí, para mostrar para vocês, eu vou, obviamente, pegar o meu código aqui, esse exemplinho. Eu fiz aqui as notas, 10, 9, 8, 5, 6, 7. Como a gente faz? A gente pode usar 2 fors para imprimir essa matriz, né? Para imprimir certinho, então, cada coluna, terminou de imprimir todas as colunas da linha, pula uma linha, né? Que é o que eu estou fazendo aqui, esse printf barra n. E aqui eu estou imprimindo cada coluna. Então a gente tem um for mais externo, né? Um laço externo para contar as linhas. E para cada linha eu preciso verificar o elemento de cada coluna, né? E verificando o elemento de cada coluna eu imprimo ele. E aí para acessar, obviamente eu preciso passar o índice da linha, né, da primeira dimensão e da segunda dimensão, que seria qual coluna daquela linha que eu estou acessando. E esse printf eu coloquei por 2D, por quê? Porque eu coloquei 10 e esse 2 aqui é para falar assim, olha, reserva sempre o espaço de 2 dígitos, né, quando eu estiver imprimindo, mesmo que ele não exista. Tá? Então quando eu imprimir aqui, a gente vai ver que ele imprimiu 10, 9, 8, 5, 6, 7. E por causa dos 2, ele sempre deixou um espaço de 2. Né? Eu fiz isso daqui, galera. É um truquezinho, né, de printf. Porque se eu imprimisse só o %d aqui, só mostrando pra vocês, ele fica assim, ó. Né? Quando tivesse 2 unidades, né, 2 dígitos, ele ia imprimir os 2, senão ele imprimia 1 e fica feio. Né? Então, esse truquezinho é legal se vocês quiserem imprimir os dados certinhos, né? Se vocês souberem o número máximo de dígitos, dá pra vocês colocarem isso daqui, tá? Então, beleza. Né? Bem simples, vocês viram, né, galera? Ó, coloca o nome da variável, tipo antes, obviamente, né? O nome da variável e aí, entre colchetes, passando a dimensão de quantas dimensões você quiser, né? Então, aqui, a primeira dimensão cabe 2 números e a segunda dimensão cabe 3 números. Inicializa aqui, né? Coloca as coisas entre chaves, vocês podem colocar aqui para organizar melhor. E aí, para acessar, né, a gente costuma fazer esses 2 laços, né? Um laço mais externo e um laço mais interno. Se tivesse 3 dimensões, 3 laços e por aí vai, né? Essa é a ideia básica, né? Quando a gente está lidando com vetores de múltiplas dimensões. E aí, pessoal,
No caso, então, que a gente está discutindo, o acesso à primeira dimensão são as linhas, a segunda são as colunas. E aí, se eu quisesse, né, eu fiz o for ali com vocês viram o exemplo, mas vamos pensar aqui, vendo a representação da matriz para facilitar, né, costuma trazer muita dúvida, tá, essa parte de vetores multidimensionais, como acesso e tal, por isso que eu trouxe esse exemplo só pra gente ver, né. Se eu quiser acessar o notas 1, 2, né, o que tem aqui? Qual dessas variáveis aqui, né, qual dessas posições é o 1, 2? Então vamos pensar, o 1, né, essa variável aqui mais à esquerda, representa as linhas, né, então 0 seria essa linha aqui, 1 seria essa linha aqui, certo? Então eu sei que é algum elemento dessa linha, se pegar nessa lógica, o 2 aqui, então é o terceiro elemento, lembra, a gente começa com zeros índices, né? Seria o terceiro elemento, então. Então 0, 1, 2. Eu estou acessando esse valor 7, se eu chamar isso daqui, notas 1, 2, tá? Porque a linha 1, né, 0, 1 e coluna 0, 1, 2. Beleza? Outra coisa legal, então um vetor pode ter um número qualquer de dimensão, mas vamos tomar muito cuidado com isso, gente, porque o tamanho é a multiplicação de uma dimensão pela outra, né? Então, se eu, por exemplo, criasse um cubo, vamos dizer assim, né, a representação de um cubo, já que não é mais uma matriz, ele é uma terceira dimensão, existe inclusive coisas de visualização e análise de dados mais avançados que usam essa estrutura de cubo de dados para muita coisa, é bem interessante. A gente tem esse cubo e vamos falar que cada dimensão do meu cubo é 100. Ele é 100 por 100 por 100. Então a gente teria que multiplicar 100 vezes 100 vezes 100 vezes 4 bytes, já que eu declarei inteiro, legal lembrar disso, né, de memória, que dá 8 vezes 10 a sexta, que são 4 milhões de bytes. Isso é uma estrutura tão grande que geralmente, na maioria dos computadores, né, a gente não vai conseguir alocar na pilha. Eu vou até mostrar no exemplo para vocês que ele dá erro, né? Mas se a gente fizer 10 por 10 por 100 por 100 por 10, por exemplo, que é 400 mil bytes, né, a gente consegue. Vou mostrar aqui para vocês até o exemplo 2 aqui que eu trouxe para vocês. Então, ó, se eu fizer isso daqui, 100 por 10, e imprimir o size off, a gente vai ver quantos bytes foram alocados, né? Eu tô só imprimindo o size off aqui. Então, se eu rodar o exemplo, ó, size off cubo, 400 mil bytes, né? Ele conseguiu alocar, tudo bonitinho. Mas se a gente fizesse 100 por 100 por 100, galera, ó, ele deu problema, parou, retornou, erro. Ele não conseguiu alocar, né? Como eu falei pra vocês, 4 milhões é demais pra gente alocar aqui na pilha. Ah, mas e se eu precisar fazer isso? Como eu faço? A gente vai ver em alocação dinâmica, né? A alocação dinâmica existe para isso, que eu posso alocar blocos de dados bem maiores do que o que meu programa reservou inicialmente. E aí a gente vai fazer a alocação dinâmica, a gente vai poder alocar 4 milhões, 40 milhões de bytes, o quanto seu computador aguentar, na verdade, né? Ele estiver disponível através da alocação dinâmica. Mas isso é para daqui 2, 3 aulas, a gente vai ver isso com calma. Por enquanto o importante é cuidado, né? Cada dimensão nova multiplica uma pela outra, né? Então pode ficar muito grande, beleza, galera? Então, uma coisa importante também, os vetores multidimensionais, eles na verdade são vetores unidimensionais, mas quando você declara ele com essa notação aqui, o compilador vai e ele separa, né? Ele já entende, ele guarda qual é o limite de cada dimensão, né? Como assim? Isso daqui é a mesma coisa, né? As nossas notas que a gente tinha, 2, 3, é a mesma coisa. Falar, olha, eu tenho um array de 6 valores, só que de 3 em 3 eu vou quebrar por uma linha nova, né? Então, basicamente, ele sabe que depois de 3 índices, ele precisa quebrar, virtualmente falando, o meu vetor de novo, né? Então, isso que acontece, na verdade. A memória está ali alinhada continuamente, né? Como se fosse um vetor, só que o compilador salva para facilitar, né? Para ficar mais fácil para o programador, ele facilita essa interação, né? Então eu vou mostrar aqui 2 exemplos para vocês para falar que é a mesma coisa, tá? Esses próximos 2 exemplos aqui, eles são totalmente equivalentes. Então, ó, primeiro de tudo, galera, boas práticas, né? A gente viu o define em umas aulas atrás, ele é muito bom para declarar constantes. Então eu vou falar assim, olha, meu número de linhas é 3, define linhas 3. Meu número de colunas é 4, define colunas 4. Isso é muito bom, galera, quando a gente está lidando com matrizes, com arrays multidimensionais, tá? Deem preferência para fazer isso daqui em diante no código de vocês. Ajuda muito, porque às vezes a gente está testando uma matriz menor para ver se funciona e vai aumentar, tem que alterar tudo no código.
A gente vai começar a fazer programas cada vez maiores daqui em diante. Então é legal fazer isso para não se perder, né? Porque parece que é fácil, muda um 2, muda um 3, mas vira e mexe a gente esquece onde tá todos os 2 e 3. E se a gente for procurar 3, procurar 2, eu poderia achar esse 3 aqui, né? E aí, tipo, vou mudar ele? Não, porque eu vou mudar o programa, tá? Então, a gente dá esse define. A gente chega aqui, int notas, linhas por colunas, né? Então 3 por 4, aumentei minhas notas. Aí eu separo, né? Eu consigo separar de boa colocando uma linha por vez, né? As 4 colunas da linha por vez aqui de números. E eu vou imprimir, né? Só isso, eu tô fazendo a mesma coisa que eu fazia antes, tá? 10, 9, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 3, 5, 8, 9, né? Que é a mesma coisa que eu fiz aqui, né? 5, 6, 7, 8, 3, 5, 8, 9, tal. Beleza. E aí agora eu vou mostrar pra vocês que eu consigo fazer isso normalmente com um vetor, né? De uma dimensão. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter os mesmos defines, tá? Eu não mudei nada disso. Eu não mudei nem os valores, eu só ajeitei um pouquinho para caber no array. Então eu vou fazer aqui notas linhas vezes colunas, porque é o que eu falei, você multiplica um valor pelo outro. Na verdade ele está alocando um vetor com linhas vezes colunas de tamanho aqui por baixo dos panos. Ele está fazendo basicamente isso. Eu não vou conseguir mais colocar as chaves, né? Ele vai reclamar se eu fizer chave dentro de chave, porque ele não está mais separando, né, virtualmente ali por baixo dos panos as dimensões. Então realmente eu precisaria colocar um vetor com os 12 itens, mas a gente pode facilitar isso e quebrar a linha. A gente pode até aproximar aqui para ficar mais fácil, que aí começa a ficar um pouco difícil da gente colocar o tab certinho, mas dá, né? A gente pode fazer o nosso tab do jeito que a gente quiser para ficar certinho, alinhado, tal. Mas no mínimo, né, a boa prática é a gente fazer o que estava antes. É o mínimo da boa prática, galera, né? Porque assim facilita a representação, tá? Mas eu prefiro até deixar assim mesmo, porque fica mais visível, né? Se você for fazer um código realmente bem arrumadinho, é legal vocês fazerem esse tipo de coisa, né? Separa certinho, alinha tudo, pronto. Consigo ver minha tabela aqui, né? Então, quem quer que seja que vá ver o meu programa, tá aqui tudo separado nas tabelas, né? Olha só, ele já olha e vê qual é a matriz inicializada, tá? Detalhe, tá, galera? Só tô ensinando detalhes que são legais pra gente organizar o código, ficar mais fácil de ver, né? Códigos legíveis são sempre uma boa, tá? E aí, eu tenho o meu for aqui, né? Que eu vou manter o meu for de linhas por colunas igual estava antes, tá, pessoal? Ó, linhas por colunas igual antes, só que eu preciso mudar como eu vou acessar, certo? Antigamente tinha uma matriz, então eu fazia como? Né? Eu fazia, ó, notas I, J. Agora eu não tenho duas dimensões. O que eu faço aqui? Eu falo a linha atual vezes o número de colunas. Por quê? Porque cada vez que eu termino uma linha, na verdade quer dizer que eu li o tanto de colunas que tinha, né, no meu array antes de passar para o próximo. Então o índice da minha linha vezes o número de vezes o total de colunas mais a coluna atual é o que indica a posição do meu vetor, se eu percorro ele assim. Vamos pensar aqui? Vamos lá. Se o i é igual a 0, né, então eu estou na linha, a primeira linha. Então 0 vezes colunas, 0, né? E eu somo j, então coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Chegou no 4, eu saio do meu loop e agora vai valer 1, né? Mais i ali, então vai valer 1. 1 vezes 4, 4, olha só, era exatamente o valor que a gente parou, somando 0 aqui, então 4, perfeito. Né? Eu percorri o 0, 1, 2, 3, agora eu tô no 4. Aí o j vai somar 1, então vai ficar 4 mais 1, 5, 4 mais 2, 6, 4 mais 3, 7. E aí, terminei. Próxima linha. E vai valer 2, 2 vezes colunas, né? 2 vezes 4, 8, mais 0, 8. Que é exatamente o índice que eu queria. Então vocês vão ver que usando essa lógica aqui, galera, a gente acessa a matriz exatamente como ela tá, né? Como ela deveria estar numa representação matricial, né? Então, a gente pode acessar com uma dimensão só. Mas vocês viram que a gente teve um trabalho a mais para fazer isso. E basicamente não compensa, né? Se a gente já tem essa anotação preparada para compilação, para facilitar a nossa vida, né? Para a gente programar de um jeito mais fácil, mais simples. Beleza, pessoal? Mas tem como fazer, tá? Só avisando
que existe a possibilidade. E aí, beleza, né? Uma coisa importante, a gente precisa declarar o tamanho de qualquer dimensão da matriz que não seja mais esquerda, tá? Então no array a gente não necessariamente precisa declarar a dimensão, a gente pode só atribuir os valores e ele vai salvar na dimensão adequada, do tamanho adequado do que eu inicializei, né? Mas aqui, se a gente fizer isso, deixar duas dimensões vazias, não funciona. O que funciona é isso daqui. Eu posso deixar só a mais à esquerda, né? A primeira dimensão sem tamanho. O resto eu preciso colocar, senão não compila, tá? É um detalhe importante, bem detalhe mesmo, mas é legal avisar. E, por fim, né, o último exemplo aqui, como eu falei, a aula hoje é mais curtinha, não tem... É só pra gente ver mesmo matriz e treinar legal. Um detalhe importante é que as matrizes também, obviamente, além de inteiros, podem ser caracteres. E com isso é um ótimo jeito da gente armazenar uma lista de palavras. Então, o último exemplo do dia, galera. Olha só que legal. A gente vem aqui, fala assim, olha, eu vou ter 3 palavras, né, sempre usando o define, legal usar. E, sei lá, 15 letras no máximo. A gente aloca o espaço. Palavra geralmente é variável, é difícil da gente saber, então... antes da gente aprender a alocação dinâmica, essas coisas a gente vai ver mais pra frente, declara um tamanho ali que você sabe que não vai passar, que tá bom, né? Não precisa ser muito grande, no geral, sei lá, 15, 25, 30 letras, dificilmente uma palavra tem mais que 30 letras, né? E aí, o que eu fiz aqui? Eu declarei então uma matriz de char, né? Então, char, palavras que tem n palavras de linhas, ou seja, quais são as palavras e o máximo de letras de cada palavra, 15, né? E aí o que eu vou fazer? Eu posso ler essas palavras com scanf%s, normal. Então, detalhe importante, galera. Ó, o %s, ele lê a matriz. Ele lê um vetor de char, né? Um array de char ali. Então, eu preciso passar a posição, né, o índice da linha da minha matriz, no caso. Porque cada coluna, o %s vai preencher quando escrever. Que quando a gente passava, lembrando da aula passada, né? Se eu tinha só um char palavra, né? Que é um vetor só. Né? Char palavra max letras, se eu fizesse isso daqui. Né? Vou mostrar pra você. Char palavra passando max letras. Né? Se eu quisesse fazer um scanf dele, eu faria isso daqui. Certo, galera? Eu faria esse scanf aqui para ler uma palavra. Opa, com colchete aqui. Para ler uma palavra, certo? Por quê? Porque o %s salva um array, né? Ele salva uma sequência de caracteres até achar a terminação, e aí ele coloca o /0 ali na terminação. No caso, geralmente o enter, né, gera essa terminação para entrada, tá? Então, na extensão de um array de múltiplas dimensões, a gente consegue ver, né, a gente se acostuma com o tempo, às vezes não é tão fácil ver no começo, por isso que eu estou explicando com calma, mas que a gente só precisa passar a primeira dimensão. O que eu estou falando aqui é, olha, eu quero que você passe por scanf o endereço de memória que está sendo apontado, onde começa a linha I, né, começa o que estiver ali na linha I das palavras. Na primeira coluna, estou falando assim, olha, linha I, coluna 0 aqui, né? É como se, muito entre aspas, porque eu não posso passar a segunda dimensão, é como se eu estivesse passando isso daqui para começar a ler no scanf, tá? O 0, né? O índice 0. Mas aqui no caso eu tenho que passar o array, então eu só passo o palavras I. E para imprimir também eu passo só o palavras I, tá? É bem importante esse detalhe, por isso que eu estou frisando. Tem muito erro nisso, tá? Então prestem atenção nisso, tudo bonitinho. E aí eu vou então digitar 3 palavras e ele vai imprimir essas 3 palavras. Vamos ver? Opa! Esqueci de apagar o scanf que eu criei agora. Agora vai. Então vamos lá. Vou colocar aqui batata. Computação. Matrizes. E ele imprimiu as 3, salvou as 3, colocou o /n no fim, conseguiu imprimir, tá, pessoal? Então, olha só que maravilha, eu consigo salvar várias palavras, então uma lista de palavras, né? Tem vários exercícios que usam isso de computação em tudo que é lugar, então é bem legal para vocês verem esse exemplo aqui, e é o básico
do que vocês vão fazer, né? Só precisa percorrer a linha, né? As palavras em si, imprime com %S, lê com scanf%S. Pode usar os strlen da vida com cada índice, pode usar qualquer coisa de matriz, né? As funções de string que a gente viu algumas, a gente vai ver mais ao longo do curso, né? Por exemplo, para copiar, para achar uma letra específica, tal, vocês podem usar tudo isso, né? As matrizes. É bem útil, bem útil. Bem, pessoal, é isso então, a aula de hoje. Eu espero que vocês treinem bastante. Matrizes é uma coisa muito importante em computação no geral, né? E qualquer dúvida, podem mandar mensagem, beleza? Uma ótima semana para vocês.